Bom dia, dominantes, boa tarde, boa noite. Aqui estamos fazendo um vídeo mais para o canal, um vídeo mais gaúcho, um vídeo mais perto da minha identidade, tá? Eu sou gaúcho, independentemente de onde eu tenha nascido, porque o que acontece? No Uruguai a gente é gaúcho, tá? Pouca gente entende isso, mas é só você pesquisar os jogadores de futebol uruguaio. Entra no perfil deles ali do Instagram, do que seja, eles vão aparecer gaúchos, tá? Pra você. Eles vão aparecer com boinas, vão aparecer vestidos de gaúcho, bombacha. E assim que é. Porque a identidade do gaúcho, ela foi pro Uruguai também. Existe lá também. Então o que acontece? Existem tipos de identidade. E você pode importar coisas. E deve importar coisas. E importa coisas de desses outros tipos de identidade, tá? Eu acredito que existem 7 tipos de identidade. Mas o principal é que você se alinhe com o que Deus desejou para ti. Eu acredito que Deus fez você capaz de dominar todas as coisas. Por isso que eu faço esse canal, por isso que eu faço esse movimento, por isso que eu explico, por isso que eu faço tudo que eu faço, tá? Vou só mudar essa luz aqui para não estar tampando ela com a mão, porque eu gosto de movimentar um pouco a mão, tá? Então, o que acontece? Agora estamos profissionalizando esse canal, vamos deixar ele com mais qualidade, cada vez mais qualidade, porque eu acredito que eu quero entregar, eu quero entregar conteúdo de qualidade, tá? Eu tô nem aí, eu quero entregar conteúdo de qualidade, tô nem aí com a quantidade. Então, eu quero realmente transformar as pessoas através dos meus vídeos. Transformar as pessoas, chegar a cada vez mais pessoas. E você mesmo pode me ajudar, somente compartilhando este vídeo com alguém que você conhece. E para quê? Vamos lá. Nós temos muito que aprender nessa vida. Eu quero ser cada vez mais eu aqui nesses vídeos, por isso que muda um pouco o jeito que eu falo com a câmera, porque pouco a pouco eu quero realmente ser eu, falando diretamente com você. E o que acontece? Nesse vídeo eu quero falar para vocês, na verdade não tem um tema em específico, mas eu queria falar para vocês alguns pontos que estão sobrevoando um pouco, dar um desabafo, digamos assim. Eu gosto de chamar esse tipo de vídeo de mates com Alex, que é como que eu tomando um chimarrão juntamente com você, tá? No Uruguai a gente compartilha muito chimarrão, mas não com muita gente, tá? Menos que no Brasil aqui. Pelo menos atualmente estou morando em Porto Alegre e no sul eles compartem muito mais que nós, tá? O chimarrão mesmo ele já é pensado para compartilhar, ele é maior. Lá no Uruguai o chimarrão, o tamanho da cuia é menor, porque a gente não pensa em compartilhar tanto assim como o brasileiro, tá? Em questão do chimarrão, nada mais que isso, né? Mas é como uma intimidade eu e você, tá? Então, basicamente, eu queria falar um pouco sobre umas coisas que estão acontecendo comigo, tá? Certas mudanças ocorrem quando você realmente começa a ter tempos para você mesmo, ter tempos para reflexionar, ter tempos para pensar. Essas coisas fazem que você se conecte com você. Então, eu quero madrugar cada vez mais. Eu quero madrugar cada vez mais, tá? Eu quero me levantar todos os dias às 5:30. E isso é uma luta pra mim. Eu tenho uma dificuldade muito dificultosa. Eu tenho muita dificuldade ali no momento de realmente levantar da cama, sair da cama, desapegar do que eu estou ali, do meu conforto matinal, quentinho, para sair para o desconforto. Mas é que na minha cabeça existe esse desconforto, tá? Que realmente ele não é real. Porque eu gosto de... É uma coisa tão... É uma divisão, é uma linha reta tão estranha. Porque eu gosto de tomar chimarrão e não fazer mais nada de manhã. Gosto de madrugar, gosto de acender um fogo. Mas igualmente eu não quero levantar da cama. E que é isso, entendeu? É um momento onde existe uma divisão de pensamento, tá? E eu acredito muito que divisão vem diretamente do diabo. Sim, do diabo. O diabo, a mesma palavra diabo vem da palavra divisão. É uma divisão de pensamentos, desculpa que bati no microfone, é uma divisão de pensamentos. Sempre que você tem uma divisão de pensamentos, olha só como ficou essa imagem, uma mais branca e a outra mais vermelha. Sempre que você tem essa divisão, acontece o seguinte,
possivelmente você está com o diabo. Digamos assim, você pensa duas coisas ao mesmo tempo e você tem que decidir entre essas duas. Quando é uma coisa divina de Deus, não existe essa escolha. É. Simplesmente é. Então, o diabo ele quer criar divisões na sua mente. Ele quer criar confusões na sua mente para que você fique confuso e não haja. Fique travado. Então, é o que basicamente está acontecendo comigo. Nesses dias, vou fazer um barulhinho porque eu vou ajustar o microfone aqui para não ficar tão torto eu na cadeira, tá? Então, basicamente, esses dias eu estou lutando para levantar cedo. Você pode acompanhar toda a minha rotina ali no Dominantes. Vou começar a subir cada vez mais a minha rotina, as coisas que eu faço de manhã, as coisas que eu faço de tarde. Mas estou lutando para conseguir fazer o que eu amo. É uma coisa tão diferente, tão estranha mesmo de explicar, que eu não tenho realmente uma explicação atual para o que está acontecendo, tá? Mas eu posso te falar o que eu estou fazendo. Eu posso te falar. Sempre que eu tenho uma dificuldade, eu paro e examino o que está acontecendo comigo, tá? Então, é uma coisa que é tão básica, mas possivelmente muita gente não faz. A gente não para, ela continua nessa rotina, continua se estressando cada vez mais. E quando tem um momento para parar, fugimos dos problemas. Colocamos nossa série, colocamos algum vídeo que nos distraia e focamos somente nisso. Não nos conectamos com nós mesmos. Fugimos de nós mesmos. E esse é eu acredito que seja o grande problema dessa sociedade atual. Da nossa sociedade atual. Fugir dos problemas. Cada vez mais estamos fugindo dos problemas. Problemas que são simples. Simples. Soluções simples existem para esses problemas que você tem, mas você não fala sobre esses problemas, você não diz para ninguém sobre esses problemas, você mesmo não busca soluções para esses problemas, você não conhece ninguém que já tenha passado por esse problema e tenha uma solução que possa te dar. As soluções para os problemas que a gente tem valem milhões para nós, mas a gente não inverte nada nisso. A gente não investe em nós. No Uruguai, uma tentativa do Dominantes foi invierte em ti, que significa investe em ti, tá? E eu falava basicamente disso, de aonde eu invisto meu dinheiro, aonde eu invisto minha energia, aonde eu invisto meu tempo, em você. É você, em você que tem que investir tudo que você tem em você mesmo, tá? Não em outra coisa, não é para investir em outra coisa, tá? É para investir em você, o seu tempo inteiro em você. O mate ficou frio, não adianta. Depois que ficou frio, esse mate aqui não tá esquentando mais. Primeira vez que eu faço um mate nesse mate aqui, tá? Matezinho novo, estreando aqui pro canal. E basicamente, é aí que eu queria ir. A gente está distante de nós. Uma coisa tão louca. Mas é a realidade, tá? E eu acho que tudo isso é um investimento. Vou deixar de. Essa luz tá me incomodando. Tudo isso é um investimento diretamente do mal, tá? É do maligno. É uma coisa que. De novo? Agora sim. É uma coisa que ela ocorre em todo mundo. E agora eu estava lendo a Bíblia hoje de manhã e Jesus mesmo dizia ali que a porta boa, a porta do reino, a porta que devemos passar, ela é mais estreita, ela é mais pequena. E agora, a porta que leva para o caminho do mal, ela é maior. Passa mais gente nessa porta. A maioria das pessoas vai por essa porta. A maioria das pessoas faz a mesma coisa. Então, Jesus mesmo estava me falando pela manhã ali sobre isso. Sobre que não seja a média. Porque a maioria das pessoas passa por a porta maior. Porque é mais fácil. As pessoas não querem se desprender das suas coisas, tá? Na mesma leitura ali, bíblica, que eu estou lendo todo o evangelho de Jesus, tá? Tô começando agora, eu acredito que era Mateus. E não me lembro agora. Mas aí o que acontece?
numa parte Jesus sai ao encontro de alguém sai ao encontro de Jesus na beira de um rio. Acredito que era assim, tá? Não sei se é exatamente assim, mas é o que eu estou me lembrando agora, tá? Sem ver, sem anotar, sem nada. E tinha uma pessoa lá. E essa pessoa disse que queria seguir a Jesus. Só que ela tinha que ir até a despedida de alguém que tinha morto da sua família. E Jesus disse: não vá. Deixe o morto para. Deixe. Eu não quero errar aqui, mas eu acho que eu vou falar exatamente o que eu entendi, tá? Então deixe o morto com os mortos, digamos assim. Alguma coisa parecida. Então isso aí me deixou pensando, mas aí eu li a minha Bíblia católica, tá? Tem uma Bíblia que eu estou lendo agora, eu estou lendo em espanhol, que é católica. Tem outra Bíblia também que não é católica, tá? Não tem aqueles outros livros que o catolicismo agregou. Mas a Bíblia que eu tenho é católica. Eu queria uma Bíblia que não seja católica porque eu não gosto das descrições, assim, toda hora. Eu gosto de pensar da minha perspectiva ali, tá? E sacar minhas próprias conclusões. Mas neste caso, essa descrição que tinha ali na Bíblia me ajudou bastante. Falava o seguinte: Cristo, neste caso, fala que o reino é mais importante do que todas as coisas, inclusive das coisas mais principais que você acha que são principais mesmo na sua vida. O reino é mais importante, inclusive de uma tradição, né? Porque a gente quando fala que um enterro é um ritual de tradição normal, mundana, tá? E Jesus mesmo proibiu do seu discípulo que estava prestes a segui-lo, começar a segui-lo, de ir no enterro de um ser querido. Tudo porque o reino é mais importante. Então, como você organiza suas prioridades? É uma pergunta aí básica, né? Como você organiza suas prioridades? Eu coloco primeiramente Deus. Depois vem a família. E depois vem os meus problemas, tá? A gente tem que alinhar exatamente quais são as prioridades de cada um, tá? Isso deve estar feito em qualquer lugar. Aí, em qualquer lugar não, em qualquer lugar muito importante que você tenha. Eu tenho no meu caderno. Deixei ele hoje na empresa. Tá? Ontem deixei na empresa, infelizmente. Tô só com a caneta hoje. Eu utilizo um caderno que chama Bullet Journal. Tá? Eu falei que ia subir conteúdo sobre isso, mas depois a gente vê que é esse livrinho aqui, tá? O método Bullet Journal. Eu acho que aí tá focando. Eu vou subir conteúdo sobre esse... Perdi alguma coisa. Eu vou subir conteúdo sobre esse livro, tá? Porque eu gosto de passar para vocês organização. É um tema que eu curto muito, tá? Como organizar seus estudos, como organizar suas coisas, como organizar tudo na sua vida. Ser organizado. Quando você é organizado, você tem mais resultado. Quando você é organizado, você sabe, tem uma visualização do que vai acontecer melhor. Então você perde muito a sua ansiedade e vai embora. Porque você começa a saber exatamente o que você vai fazer, como você deve fazer, você pode organizar melhor suas prioridades, e tudo isso eu quero compartilhar nesse canal. Então, basicamente isso aqui é mais que nada uma conversa diária que eu queria ter com vocês. Mates com Alex. Bem-vindos ao canal. É só para deixar pensando, se você curtir esse tipo de conteúdo, uma conversa básica, que possivelmente você não tem tanto chat GPT, tanta pessoa enchendo aquele lugar, tanta coisa no seu emprego, tanto estresse, que é melhor que venha aqui tomar um mate comigo, conversar, tranquilo, ter um momento de tranquilidade. Eu quero que o canal seja um lugar onde você fique tranquilo, onde você despeje sua mente e não tenha problemas. Eu vi que eu acabei de fazer uma cagada aqui, bastante grande, ao pressionar o espaço. Mas você está escutando esse áudio e é o que importa. Tô nem aí. Eu quero que você ajude pessoas. E eu quero passar conteúdos aqui para que você esteja melhor ajudando pessoas. Organize a sua vida, organize seu tempo, faça o que você tem que fazer para ajudar a mais pessoas possível. Viva o reino de Deus. Faça de hoje um ótimo dia e nunca se esqueça, se você quer ser um dominante, decida.